1 a 10, Eclesiastes capítulo 9, de 1 a 10. Nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Eclesiastes, tendo como tema geral o homem em busca do sentido da vida. Do versículo 1 ao versículo 10, eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura do texto que diz assim. Eclesiastes 9, de 1 a 10. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois rumo à morte, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem então pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, na exposição passada, nós vimos como Salomão relaciona a ideia da busca pelo sentido da vida com a questão da sabedoria. E como a sabedoria que vem de Deus é a única que pode, de fato, nos proporcionar um conhecimento que nos leva a compreender o sentido da vida na nossa relação com Deus, a viver esta busca e a entender como conduzir a nossa vida e direcionar a nossa vida nessa perspectiva de qual é o seu verdadeiro sentido, qual é o seu verdadeiro propósito, tendo Deus e a relação com Ele como referência. Aqui, Salomão fala agora a respeito de como o sentido da vida está relacionada, principalmente quanto à vida do crente, do justo, aquele que tem a sabedoria de Deus, aquele que tem o conhecimento de Deus, aquele que é sábio aos olhos de Deus, porque o teme, né? Porque conhece a sua palavra, crer nela e a segue, né? Como a verdade de Deus, e acredita na palavra do Senhor e nas suas promessas, e vive na expectativa da redenção de Deus, na realidade, na expectativa da redenção de Deus, né? Tratando-se da antiga aliança. Então, partindo deste princípio, Salomão mostra aqui que o sentido da vida para o homem que teme a Deus está relacionado ao conhecimento e à relação com Deus, que se dá pela sua palavra, e em considerar um ponto muito importante nessa relação com Deus, que é a soberania de Deus. Salomão vai mostrar que quanto mais nós, crentes, compreendemos e conduzimos a nossa vida sob esse princípio basilar da teologia, da autorrevelação de Deus, de que Ele é o soberano
Criador, sustentador e consumador de todas as coisas, que a maneira como nós entendemos e estabelecemos a nossa vida deste princípio da soberania de Deus, nos conduz mais e mais à compreensão do sentido de nossa existência e de experimentar dia após dia este sentido, este propósito de nossa existência. Então ele vai mostrar que quanto mais nós compreendemos, né, a soberania de Deus e conduzimos a nossa vida sob essa perspectiva, nós crescemos na nossa compreensão do sentido de nossa existência. Sendo Deus o soberano Criador, ele nos cria com um propósito e determina toda a nossa vida baseada neste propósito. Então, o sentido da vida e a relação que ela tem com a soberania de Deus e suas implicações práticas. Aqui é muito interessante porque Salomão vai mostrar as implicações práticas da doutrina da soberania de Deus, que não pode ser uma mera crença intelectual, acadêmica, teológica, mas ela deve se tornar uma realidade prática, usual, como entendermos, por exemplo, que pela soberania de Deus estamos passando e vivenciando uma realidade de pandemia, de caos, de dificuldade. Deus soberanamente não só controla, mas determina a existência e controla a execução e estabelece o fim e o propósito para todas as coisas. Então, Salomão parte deste princípio da soberania e da condução soberana, da providência soberana de Deus, e mostra que este é um grande diferencial na vida do crente, comparado à vida do ímpio, visto que, dentro da soberania de Deus, experimentamos quase as mesmas circunstâncias. Então, isso é bem interessante, porque Salomão vai dizer assim: nós vamos experimentar quase as mesmas circunstâncias, vamos evidenciar as mesmas experiências da vida, vamos passar pelas mesmas realidades que nos apresenta esse dualismo de bem e mal, de vida e morte. Ambos, ímpio e justos, vão passar por todas as experiências da vida, porém um grande diferencial que vai levá-lo a entender o propósito da nossa existência é exatamente a compreensão da soberania de Deus e do propósito soberano de Deus sobre todas as coisas. É sobre isso que Salomão está tratando do capítulo 9, e ele vai mostrar, então, alguns aspectos práticos da compreensão e ser conduzido pelo entendimento, pela crença na soberania de Deus, principalmente diferenciando aí o ímpio do crente. O crente que crê e acredita na soberana condução de Deus em todas as coisas. Veja, a primeira coisa que ele vai mostrar nesta série, muito interessante, é como a soberania, a compreensão da soberania de Deus vai nos levar a entender que a vida de todos os homens estão sobre o controle de Deus, sobre o governo de Deus. Tá? Ainda que o homem não aceite, nem entenda, nem compreenda isso, Salomão diz: nós que tememos ao Senhor, sabemos, temos este conhecimento, a sabedoria de Deus nos leva a compreender que Deus é o governador e o controlador soberano da vida de todos os homens. Veja como ele diz isso no versículo 1. Deveras, aí ele mostra como ele continuou a procurar a compreensão do sentido da vida através da sabedoria. Ele falou de sua busca da sabedoria pela perspectiva de uma sabedoria humana, mas ele também fala de como Deus lhe outorgou uma sabedoria que procede de Deus, a verdadeira sabedoria. Então ele diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas, a compreender essas questões existenciais, para claramente entender tudo isto. Continuei buscando compreender, entender essas questões existenciais. Aí ele diz que os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo isso lhe está oculto no futuro. Então Salomão diz assim: tanto aqueles que realmente são sábios, que aqui são os justos,
aqueles que se dizem, sabe, aqui ele coloca justos e sábios no sentido de aquela mesma arrogância que ele teve ao desviar-se do Senhor, de se ver sábio, que é essa visão do homem sem Deus, se achar conhecedor e sábio. Diz assim, o justo e os sábios deste mundo, toda a vida de todos os homens, a vida de todos, tanto aqueles que realmente são justos, por serem justificados pela fé no Senhor, e aqueles que se acham sábios, aqueles que buscam entender e compreender as coisas da vida pela própria elucubração humana, pela própria busca intelectual humana, todos os homens, a vida de todos está nas mãos. Essa ideia de estar nas mãos de Deus indica o sentido de estar sob o controle, está sobre a condução, aquela ideia de uma mão governadora, condutora, direcionadora, a ideia de que a mão conduz, a mão dirige, a mão carrega. Assim, todos estão sob as mãos de Deus, sobre a condução, o governo, a direção de Deus. Todas as vidas estão sob o controle de Deus. Primeira coisa que Salomão diz: cheguei a esta conclusão, me acomodei a esta realidade, me satisfiz com esta verdade confortadora, né? Eu busquei entender e compreender as coisas e cheguei à conclusão, pelo que o Senhor revela em sua palavra, pelo conhecimento de Deus, de que todas as vidas estão sob as mãos de Deus. E que todos os feitos, todas as ações, não só no sentido, aqui ele vai colocar coisas no sentido prático, não só a ideia de que Deus está sendo um ajudador, mas o direcionador determinante, que é a ideia de que os feitos, as ações estão sob o controle de Deus, que as ações humanas, então toda ação humana, ela precisa da aquiescência, da autorização do poder controlador de Deus para existir. Mesmo aquelas que contrariam a vontade prescritiva de Deus, a vontade santa de Deus revelada em sua palavra, mesmo estas precisam da autorização soberana de Deus. Então ele diz assim, os feitos de todos os homens, os feitos dos homens estão sob o controle de Deus. O entendimento, a compreensão de que a soberania de Deus se estende a todas as ações humanas, isso dá um conforto, um consolo, um alento, uma segurança e uma estabilidade para a nossa vida. A primeira coisa que ele vai mostrar com isso, esse aspecto prático, né, de que a vida faz sentido porque ela está sendo conduzida por um soberano que tem o controle, por um Criador soberano, que tem um controle de todas as ações, de todas as coisas. Né? Tem um controle absoluto de todas as coisas. Há um ser, uma pessoa, um Deus soberano conduzindo as ações. Então, a primeira coisa que Salomão diz, Deus é o controlador e o condutor soberano de todas as ações humanas. E a segunda coisa que ele vai mostrar da soberania de Deus é de que ele mostra que os homens não conhecem o plano soberano de Deus em todos os detalhes, mas vai descobrindo ao longo do desdobramento desse plano, e como a realidade de aprovação ou reprovação de Deus é determinante na nossa vida. Então ele diz assim, o amor e o ódio, ou seja, a aprovação e a rejeição de Deus é determinante sobre a vida de todos os homens. Então veja que coisa interessante, ele vai dizer assim, Deus não só tem o controle das ações, mas é o padrão absoluto, moral, absoluto, universal, para determinar o que é certo, o que é errado. Aqui ele coloca nos termos de amor e ódio, que é no sentido de aprovar e rejeitar, amar e odiar, que é no sentido de acolher, aprovar, e odiar no sentido de reprovar e rejeitar. Ele diz, a humanidade só tem essas duas formas de se relacionar com o Deus soberano, ou de amor ou ódio, ou de aprovação ou de rejeição, de concordância ou discordância.
Então aí ele diz, no próprio versículo ele diz assim: se é amor ou ódio que está à sua espera, à espera do homem, ou seja, no sentido de que a maneira como Deus vai conduzir os homens, autorizando ou rejeitando os seus atos, Deus manifestará aprovação ou rejeição, se eles são alvos do amor acolhedor de Deus, aprovador, ou do ódio ou da rejeição, ou da ira rejeitadora e punitiva de Deus. Ele diz que, de alguma forma, o que vai acontecer, ou os resultados, mesmo Salomão partindo do princípio de que, nós já vimos aqui, de que nós não podemos, não temos como entender de maneira determinante o plano absoluto de Deus na vida de uma pessoa pelas questões práticas, né, pelos resultados práticos de suas ações, mas Salomão vai dizer que elas também existem, que é uma realidade. Ao analisar as ações humanas, Deus manifesta se os ama ou os odeia, se os aprova ou os rejeita, a maneira como Deus vê e retribui e dá como consequência aos seus atos, como Deus trata o homem em seus atos, se os aprova ou os rejeita. Ele diz, mas nós não sabemos ao certo, não temos esse conhecimento absoluto de que o que nos reserva, se nós somos amados por Deus ou odiados por Deus. Mas veja que, de alguma forma, mesmo que ele coloque uma dúvida, no sentido de que não temos condições de ter o conhecimento absoluto sobre a vida de todos os homens nesse sentido, ele diz que é uma realidade, é uma verdade absoluta e universal, de que Deus é quem avalia, como soberano, avalia as ações humanas, aprova ou as reprova. De que Deus é não só o avaliador moral das ações humanas, mas também o recompensador e o punidor. É o justo juiz. A ideia de ser amado ou odiado por Deus é no sentido de sermos julgados por Deus. Então ele diz, Deus é um juiz soberano. Mas não só isso, é também a ideia de como o soberano, que isso faz muita diferença no nosso sentido da vida. Deus não só determinou as nossas ações, mas também as consequências para elas e como elas indicariam quem somos e que tipo de relação Deus estabeleceu para nós. Se somos alvos do seu amor especial ou do seu ódio, da sua ira santa. Então ele diz, mas mesmo não tendo esse conhecimento absoluto, vamos ter o conhecimento sobre nós. Deus vai revelando, Deus vai gradativamente, principalmente pelo seu chamado, pela obra do Espírito Santo em nossa vida, revelando o que Deus reservou para nós, se seu amor salvador especial ou o seu ódio reprovador, a sua ira santa. Então isso mostra como Deus tem o poder determinante sobre as suas criaturas. De como as ações humanas estão relacionadas de alguma forma sobre que tipo de relacionamento Deus estabelece com o homem. Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento Deus tem sobre nós. Se de amor ou de ódio, de aprovação ou de rejeição, de acolhimento ou de banimento. Então ele diz, isso faz muita diferença quando entendemos isso, na maneira de compreendermos o sentido e o propósito da nossa vida. Então ele diz, Deus, o amor e o ódio, a aprovação e a rejeição, determina a vida dos homens, está sobre a vida de todos. Ou somos amados por Deus, ou somos odiados por Deus. E amados por Deus, somos acolhidos. Odiados, nós somos rejeitados por Deus. A história de Jacó mostra exatamente bem isso. Não há meio termo, não há em cima do muro. Ou somos odiados por Deus, ou somos amados por Deus. Né? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa ideia estabelece também o contrário, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem por nós será? Então, o contrário também se estabelece neste princípio. Então, Salomão está dizendo que só nos reserva duas formas de relação com Deus, ou de amor e de ódio, porque soberanamente Ele nos avalia em nossas ações, nos pesa e nos julga. E neste julgamento, ou Ele nos ama, ou Ele nos odeia. Ou Ele nos
aprova ou ele nos reprova. Ninguém vai fugir, ninguém fugirá deste julgamento e desta avaliação soberana de Deus. Isso faz muito sentido, isso conforta nosso coração em sabermos que somos alvos do amor especial de Deus, que somos acolhidos, aceitos, não por nós, por causa de nossos feitos em si, mas pelo que Deus fez em nós através de Cristo e por nós através de Cristo. Que somos alvos do amor especial de Deus, que Deus reservou para nós esse amor especial. Isso dá muito sentido, isso dá compreensão real e absoluta de para que existimos, né? De como a nossa vida tem valor no aspecto da relação com Deus. E ele continua mostrando que, nesse aspecto de compreender a soberania de Deus e suas implicações práticas, ele também vai mostrar para nós que as coisas, não só o amor e o ódio de Deus, mas as coisas boas e ruins, o bem e o mal, as coisas boas e ruins desta vida estão reservadas para todos os homens nesta vida. Está reservado para todos os homens, não só para os ímpios, mas as coisas boas e ruins, essa experiência, essa vivência de todas as circunstâncias da vida está reservada para todos nós. Então, veja o que Salomão mostra a partir do versículo de número 3. 2 e 3, aí diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Veja, agora ele vai dizer que não só a ideia do bem, do amor e do ódio, mas ele diz, todas as circunstâncias, tudo acontece igualmente a todos. Viu uma coisa intrigante, um mal, ele diz, que as mesmas coisas, aqui ele está falando das circunstâncias da vida, ele está falando das experiências da vida, que todos os homens podem passar pelas mesmas experiências, pelos mesmos infortúnios, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios, pelas mesmas lutas, luta com as mesmas fraquezas como pecadores, com as mesmas com os mesmos potenciais pecaminosos, com as mais diversas inclinações e tentações, lida com as mesmas dificuldades e mazelas da vida, como dor, sofrimento, né? Como os dilemas das relações humanas, as intrigas, as dificuldades de convivência. Ele diz, todas as coisas sucedem a todos. Acontece igualmente a todos. E ele vai especificar, dizer, tanto ao que é justo como ao injusto, tanto ao santo como ao pecador, tanto ao que serve a Deus como ao que adora o Senhor. E nós, em realidade de doença, de pandemia, estamos vendo que ela vem de maneira indiscriminada, atinge de maneira indiscriminada, né? A doença, o vírus, não seleciona os cristãos para não atingi-los. Se Deus assim o quisesse, o faria. Mas ele está dizendo que, ordinariamente, os infortúnios e as dificuldades, as circunstâncias, tanto positivas como negativas, atingem igualmente a todos. Isso, de alguma forma, traz uma certa confusão na mente humana, né? Com a ideia da retribuição, da justiça divina. Como pode o cristão sofrer, em muitas circunstâncias, sofre até em uma intensidade maior do que alguns ímpios, né? Sofre algumas circunstâncias até, às vezes, humanamente falando, até maiores. Então, Salomão vai dizer assim, que nesse aspecto não há distinção, porque Deus, soberanamente, coloca todos os homens para passar igualmente por todas as experiências da vida. Aí, nesse sentido aqui, não há distinção. Todos nós somos colocados neste mundo para passarmos pelas
mesmas circunstâncias, oportunidades, dificuldades e desafios da vida. Desta vida atingida com o pecado, desta vida caída, desta vida atingida pelo pecado, que nos traz alegrias e tristezas, momentos bons e ruins, bem e mal. Então, nesse sentido, Salomão diz: todos somos conduzidos a passar pelas mesmas circunstâncias. Porém, a maneira como nós passamos por essas circunstâncias, a maneira como, até entendendo que elas são estabelecidas soberanamente por Deus, e graças a Deus, que nós temos, além do que Salomão escreveu, temos o Novo Testamento, temos toda a Escritura que nos mostra que, como Deus usa soberanamente as circunstâncias, todas elas, como nós vamos ver na continuação da exposição aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o sofrimento, até as dificuldades, como o próprio Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para passar pelo sofrimento, pela dor, e se tornar experiente e aprovado, passando pelo sofrimento ao se identificar conosco. Que Deus tem um propósito no sofrimento, que não é simplesmente, não é uma questão masoquista de Deus, não é uma questão de Deus sentir prazer no nosso sofrimento, mas ter um bom propósito em nos conduzir pelo sofrimento, pela dor, pelas dificuldades, para a própria manifestação do seu amor especial, do seu amor eletivo, do seu amor redentor, da sua providência especial, do seu cuidado paternal, da sua condução pastoral sobre as nossas vidas. Então, Salomão diz que, nesse sentido, somos igualados, somos colocados em um mesmo pé de igualdade. Todos os homens, pela soberania de Deus, são colocados a passar por todas as circunstâncias da vida. E aí ele continua. Então, é importante que o crente tenha essa compreensão, que nós passamos pelas circunstâncias difíceis da vida, porque Deus soberanamente providenciou elas para nós, que Deus soberanamente quer que passemos por elas, e que este passar tem o maior propósito é nos identificar com o nosso Salvador, com o nosso Deus, através do nosso Salvador, nos identificar com o próprio Deus, né? E aí ele continua mostrando que essas circunstâncias difíceis nos levam à maior delas, a maior penúria da vida, né? Ao maior dilema da existência humana, que é a morte. Ele diz: além de Deus soberanamente nos conduzir em todas as circunstâncias igualmente, Deus também determina que todos os homens tenham o mesmo fim de existência neste mundo, que passem todos, com raríssimas e pontuais exceções, pela morte, de que todos experimentem a morte física, este grande e maior golpe da maldição do pecado sobre a humanidade. Então ele diz assim: a morte é um fim certo, determinado por Deus para todos os homens nesta vida. Veja o versículo 3. Versículo 3 diz assim: existe um mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. E aí ele vai continuar falando dos mortos, que nós vamos ver. Mas ele diz assim: todos os homens passam pelas mesmas circunstâncias e chegam ao mesmo fim de existência nesta vida. Pela própria condução soberana de Deus, pela maneira como Deus determinou. Então, aquele parte do princípio de que a queda estava sob o plano de Deus, de que a morte como uma maldição estava sob o plano de Deus, de colocar todos debaixo desta maldição, desta condição de penúria, de desafios, de dificuldades, de circunstâncias, estava dentro dos planos de Deus. Faziam parte do seu plano soberano, e de estabelecer a existência desse fim tão dramático e tão maldito que é a morte, né? E que de alguma forma é um dos elementos mais humilhadores para a existência humana,
que é a morte, né? Põe fim à vida do homem sem considerar qualquer elemento distinguidor ou glorificador deste indivíduo, em sua sabedoria, em sua cultura, em seu poder econômico, em suas experiências de vida. A morte vem como um golpe sobre todos, finalizando a existência humana de uma maneira total e absoluta. Então ele diz: todos os homens são conduzidos a experimentar as mesmas circunstâncias da vida e chegar à mesma maneira, ao mesmo fim. E todos são levados aos mortos. E todos são levados à morte. Todos nós, pela determinação soberana de Deus, devemos passar pela morte como fim de existência. É importante entendermos isso, para compreendermos o sentido de nossa existência, que essa condição caída, essa condição de circunstâncias adversas, a condição da morte como fim, ela faz parte do plano soberano de Deus. Essa experiência, essa realidade experiencial inevitável, faz parte do plano de Deus. Mas aí ele vai dizer uma coisa interessante, retrocedendo um pouco, que enquanto há vida, há esperança, de que há mais esperança na vida do que na morte. Isso é muito interessante. Ele vai dizer, versículo 4 ao 6, existe mais esperança na vida para o homem do que na morte. Em que sentido? Vamos entender isso aí. Ele diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É óbvio que Salomão ainda tem compreensão bastante limitada em relação à eternidade, ao que acontece com o homem na eternidade. Salomão já tem informação suficiente, já tem revelação suficiente da existência da vida eterna. Ele vai falar sobre isso no próprio texto, né? No próprio capítulo 12, ele vai falar sobre a compreensão que ele já tem como instrumento da revelação divina, da vida eterna, da vida após a morte, do encontro da alma com Deus, da existência eterna da alma. Ele já fala isso tanto em Provérbios como em Eclesiastes. Mas aqui ele fala exatamente do quanto ainda, naquele período da história da existência humana, os homens eram bastante ignorantes a respeito ainda da eternidade, e por isso ele parte desse princípio de ter um desconhecimento sobre as questões da eternidade, mas muito mais o fato de que a nossa vida, a eternidade, de alguma forma, ela se determina, ela se desenrola, ela se confirma aqui nesta vida. Então ele está dizendo assim: enquanto nós estamos vivos, há esperança de experimentarmos a graça especial de Deus, o amor especial de Deus, a esperança de uma mudança em nossa sorte, em nossa relação com Deus. E de fato é isso. Quando a gente olha para o restante das Escrituras, de fato é isso que a Bíblia vai dizer, que aquilo o que determinará a nossa condição na eternidade se manifesta nesta vida temporal. De que após a morte, apenas os homens são conduzidos para a eternidade, receber aquilo que já se confirmou de alguma forma, já se determinou na sua existência nesta vida. O destino dos homens não podem ser revogados ou alterados na eternidade. Não há mais esperança de mudança de sorte, de mudança na relação com Deus, de mudança no destino eterno, assim que o homem morre. Então, assim, enquanto estamos vivos, principalmente partindo do princípio de que
ele parte do princípio de que esse indivíduo pode participar das coisas desta vida, ainda pode produzir alguma coisa que confirme que tipo de relação ele tem com Deus, se há um amor de Deus sobre a sua vida. Ele está dizendo assim, enquanto estamos vivos, há esperança de se confirmar a aprovação, o amor especial, a graça especial de Deus. A esperança de entendermos e compreendermos as coisas. E de termos alguma sorte, alguma mudança de sorte. Mas, uma vez na eternidade, não há como alterarmos o destino. Não há como alterarmos o tipo de relação que nós temos com Deus. Então ele diz, por isso, que mais vale, aí ele vai comparar dois animais de potenciais diferentes, um superior e um inferior, ele vai comparar o cachorro com o leão, ele vai dizer, o leão é muito mais forte, o leão é muito mais poderoso do que o cachorro. Aí ele diz, mas tem mais valor um cachorro vivo do que um leão morto. Né? Um bicho feroz e poderoso, morto não serve para nada. Diz assim, a vida, enquanto estamos vivos, há esperanças de conhecermos a Deus, de entendermos e de experimentarmos uma graça especial da parte dele, de que a esperança de salvação, a esperança de uma relação correta com Deus está nessa vida, está aqui, neste momento de existência. A manifestação de uma esperança de vida eterna está aqui, deste lado da eternidade. E Salomão é muito assertivo nisso, corroborando, mesmo demonstrando ainda uma certa ignorância, um desconhecimento pelo próprio processo revelacional em que ele faz parte, em que momento do processo revelacional ele faz parte, que ele tem pouco conhecimento sobre a eternidade, mas o suficiente para afirmá-la como uma realidade, mas mostrando que esse lado de cada eternidade é onde nós temos o conhecimento do plano salvador de Deus, é onde nós recebemos a esperança da vida eterna, é onde nós podemos retomar a nossa relação com Deus, sermos reconciliados, é desse lado da eternidade que nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com o Senhor, de conhecê-lo. Então, essa é a ideia de Salomão. Por isso, ele vai dizer que os mortos não têm mais parte, quando ele vai dizer assim, lá não tem conhecimento, não tem trabalho, ele está fazendo uma comparação entre a vida na terra, a vida temporal, com a vida eterna. Então, ele diz assim, eles não participam mais daqui, não tem mais contato aqui, eles não podem mais experimentar destas coisas, eles não podem mais produzir as obras que são produzidas aqui, estas que têm relevância para a nossa relação com Deus, essas que são identificadoras a respeito de quem somos, de que tipo de relação temos com Deus. Então, ele vai dizer assim, eles não participam mais desta vida que é onde está a esperança da salvação, a esperança da vida com o Senhor. Então, por isso que enquanto estamos nesta vida, ele diz, há esperança. Para os vivos, há esperança de mudança de sorte, de salvação. Os que já estão mortos, já selam seu destino, e quando chega no Novo Testamento, isso é muito claro, o escritor Hebreus vai dizer assim, que o escritor, o apóstolo Paulo também, a Timóteo vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. Aos homens está determinado morrer uma só vez, né? Seguindo, então, o julgamento, o juízo, mostrando exatamente que a morte sela o nosso destino eterno. A nossa esperança de salvação está neste lado da eternidade. É aqui que a esperança é colocada sobre os nossos corações. E por fim ele vai dizer que o justo entende a soberania de Deus nesta vida e goza então com temor, alegria e gratidão no seu coração. Então o justo ele compreende, ele começa a ler esta vida, as circunstâncias da vida sob a perspectiva da soberania de Deus, que determina a existência, que determina as ações, que determina as relações com Ele, que nos traz a esperança de salvação, que aplica essa esperança de salvação em nosso coração, ainda que nos conduza a passar
pelas circunstâncias difíceis da vida, pela própria morte, mas que coloca sobre o nosso coração a esperança da vida eterna, garante para nós a vida eterna em Cristo, e que enquanto então estivermos nesta vida, sob essa perspectiva da soberania de Deus, sejamos alegres, tementes, alegres e gratos por estarmos debaixo da condução deste Deus soberano, que determinou todas as coisas para o nosso bem, como seus servos. Então ele diz, versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, partindo exatamente do princípio de ser um justo, um homem temente a Deus, um crente. Ele diz assim, então você que teme a Deus, como eu, alegre-se, desfrute das benesses que Deus lhe proporciona nesta vida, alegre-se o seu coração pela oportunidade de poder comer, beber, viver diante de Deus, experimentar daquilo que Deus lhe proporciona nesta vida, com alegria, sabendo que foi Deus que soberanamente lhe permitiu, lhe proporcionou estas benesses, essas bênçãos materiais. Experimente a vida, desfrute das bênçãos de Deus, mas, aí ele diz, tendo como propósito, né, um viver santo, um viver de alegria, de santidade e gratidão. Veja o versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Fazendo uma referência exatamente aos símbolos de santificação na antiga aliança, como a cerimônia da purificação, a própria cerimônia da unção dos oficiais, dos sacerdotes, dos reis, apontando para esses elementos da presença abençoadora de Deus sobre o seu povo, de como Deus chama o seu povo a um concerto, chama o seu povo a uma relação com Ele, amorosa, salvadora, para que não só desfrutem das bênçãos nessa vida, mas que cresçam em santidade. Em todo tempo ele diz, sejam santos, busquem um viver santo, com alegria no coração, buscando a santidade no Senhor e sendo grato, e sendo um bom mordomo e grato de todas as coisas que Deus nos dá. Versículo 9, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que se afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É afirmando essa gratidão, esse desfrutar como um bom mordomo e com gratidão no coração de tudo. Ele diz assim, viva a vida que o Senhor lhe proporciona. Desfrute das bênçãos, dos frutos do trabalho que Deus lhe permite ter. Viva a vida, desfrute a vida com alegria, com gratidão, com prazer, com santidade, sendo fiel ao seu cônjuge, que é o princípio aqui, desfrutando da alegria da vida conjugal, desfrutando dos frutos do trabalho, desfrutando das oportunidades que são colocadas para o nosso crescimento profissional, pessoal, relacional, espiritual, tudo que te vier à mão para fazer, tudo que Deus proporcionar dentro das suas circunstâncias, mesmo diante dos momentos difíceis, como a pandemia que nós estamos vivendo, mesmo diante da escassez, dos desafios, das dificuldades, das pressões, diz assim, são oportunidades que são colocadas, né? E aquilo que vier para nós, aquilo que se apresenta como uma porta de Deus, como uma providência de Deus, devemos fazer para exercitar o nosso amor, a nossa diligência, o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor ao próximo, tudo que vier, tudo que for oportunidade para exercitar a nossa fé, o nosso temor a Deus, vier a mão para fazer conforme as suas forças, conforme as suas condições, mas esteja disposto a viver esta vida, sabendo que ela tem sentido na nossa relação com Deus e com as coisas que Deus colocou para nós, com as coisas de Deus, com a vida de Deus, que ela é de Deus para nós.
Então, este é o nosso sentido, o nosso propósito. Entender que tudo que faz parte dessa vida é determinada por Deus para a sua glória e para o nosso bem. Que Ele, pois, meus irmãos, nos abençoe, nos dê graça, nos fortaleça, nos dê discernimento para compreender a sua soberania e nos acomodar e nos conformar a ela com gratidão em nosso coração. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 63 do Inário.